Estamos começando mais um Nutrition Cast, o meu, o seu, o nosso podcast de nutrição. Hoje eu tô aqui para entrevistar o Vitor Sanches, nutricionista, membro do Consciência Nutricional. E a gente vai falar de quê, Vitor? Um tema que você é entusiasta, né? Isso. É a neurociência aplicada à nutrição em si. Vitor, você tá fazendo uma aula sobre isso, né? Bom. E assim, pra gente entender a base, o que você achou que é necessário entender para realmente você conseguir colocar isso em prática, aprender mais, levar para o consultório? O que você acha que pode ser o diferencial ali? Então, hoje neurociências é um tema que está super em alta, né? Estamos falando muito sobre comportamento nas redes sociais, sobre mudança de hábitos, né? Sobre o impacto disso, tanto na parte estética quanto na sua saúde mental, né? Performance cognitiva, que é justamente tudo isso que a gente vai abordar hoje. E pouco se fala sobre os mecanismos que envolvem isso, principalmente para os profissionais. Então, é legal entender que ter bons hábitos, praticar atividades físicas, ter uma boa alimentação, ter uma saúde intestinal em dia é bom, sim, mas é legal, mais legal ainda a gente saber os mecanismos por trás disso para poder explicar para o nosso paciente com mais propriedade e trazer mais essa persuasão para ele realmente executar isso na rotina dele. Mostrar quais são todos os benefícios que vão além da estética e desempenho, mas na nossa cabeça mesmo. Então, acredito que um diferencial para o nutricionista hoje é justamente saber desde a base. E não só que bons hábitos causam desfechos legais, estéticos, que seja. Mas a gente entender desde o começo, assim como eu estou fazendo agora, o que é um neurônio? Como que acontece a passagem do neurotransmissor para o outro neurônio? Como que acontece esse impulso nervoso, a liberação desse impulso nervoso? Quando a gente pisa, por exemplo, em alguma coisa que machuca, às vezes você tira o pé ou dá um grito, por que isso acontece? Então, todos esses mecanismos fazem parte de entender a fisiologia por trás de uma sinapse, a fisiologia por trás desse contato entre dois neurônios, né? Então, é justamente sobre isso que eu estou montando a aula para o Consciência Class, é exatamente sobre esse tema. E aí eu encontrei essa dificuldade de entender o que era a neurodegeneração, porque eu já quis partir direto para as doenças neurodegenerativas. Falei, cara, eu vou ver Alzheimer, vou ver Parkinson. E aí quando eu fui abrir para ler o artigo, eu não conseguia entender o que estava escrito. A linguagem que estava aí, parecia outro idioma. Não tinha conexão sináptica. Não tinha nenhuma, exatamente. E aí que eu falei, deixa eu pegar esse negócio desde o começo. E a aula que era para ser de neurodegeneração virou uma aula sobre fisiologia neurológica. Então, basicamente é isso. Fazendo um resumo, Vitor, do que você já estudou até hoje, o que é essa fisiologia neurológica, assim? O básico ali, pra você passar uma breve introdução pra galera. Tá. Você conseguiu já pegar? O que eu consegui pegar é que, basicamente, quando você tem um contato com algo, como eu falei, o exemplo da taxinha é super legal. Você pisa numa taxinha ou algo que você sentiu dor, isso rompe certas membranas e causa um impacto que leva sinais de neurônios que estão na pele, no músculo, diretamente para o seu sistema nervoso, e você interpreta isso de uma forma que gera reações. Então, agora eu estou no processo de entender todo esse caminho, né? De como acontece essa passagem de um estímulo externo, físico, para uma coisa química que gera uma reação fisiológica, né? Então, em síntese, entender quais são os neurotransmissores, os receptores que estão envolvidos ali e aonde que a nutrição, aonde que o exercício, ele traz esse benefício a nível ali molecular, né? O que é secretado a mais, qual que é o receptor que faz essa função, por que de repente determinado veneno ou então uma anestesia local faz efeito, porque bloqueia ou estimula certos receptores. Então é justamente entender isso tudo que envolve essa fisiologia neurológica, né? Você conseguiu amarrar sobre a fisiologia em si, mas como é que a gente consegue colocar isso, levar para o consultório em si?
Como é que é uma forma didática ou simples, ou como a gente pode aplicar ali com o nosso paciente no dia a dia, essa questão da neurodegeneração, da neurociência, enfim, como é que você acha que a gente pode levar e explicar para o nosso paciente na prática ali? Tá. Então, primeiro, é legal a gente entender que neurociências, né, agora que está super em alta, parece que é só da parte do comportamento. Justo. Né? Mudança de comportamento e de hábitos, mas neurociência, na verdade, é tudo. Desde a parte molecular, estrutural de um neurônio até a mudança do comportamento, ou então o aprendizado, a memória. Então, acho que assim, saber explorar todos os desfechos, como a afirmação no encéfalo de algum aprendizado, reforçar ele através de, por exemplo, reacessar esse conhecimento, e como a nutrição pode ajudar a otimizar esse processo, trazer isso para o paciente como mais um benefício de fazer uma alimentação, de ter uma alimentação balanceada, de fazer exercício físico, trazer mais insights sobre mais benefícios que vão além do trivial que a gente passa, que comumente se passa para os pacientes, né? De resultados estéticos e tal. Quando o paciente percebe que, por exemplo, se ele tem uma demanda muito grande no trabalho, uma demanda assim de raciocínio mesmo, exige muito da cabeça dele, ele trabalha, sei lá, no mercado financeiro, alguma coisa assim, e algo que demanda demais, você trazer para ele, de repente, que se alimentar bem e fazer exercício físico, dormir bem, vai melhorar o desempenho dele no trabalho, e explicar o porquê, talvez seja mais convincente, traga essa visão para ele, seja algo mais factível, mais legal do que você falar que ele vai emagrecer. Porque não somos nós que julgamos o que tem mais valor na cabeça do paciente. Se para o paciente o trabalho dele é algo que tem esse nível de prioridade, de valor, e a questão estética está aqui, talvez você investir aqui nos benefícios que a alimentação, que tudo que a gente quer passar para ele através do nosso trabalho, os benefícios que vão trazer para esse quesito, seja melhor do que investir nesse. E aí desenvolve também, ao longo do processo, a parte estética. E aí ele vai equivalendo esses prazeres para ver que a outra parte também é legal. Por isso que é interessante você fazer uma anamnese bem feita, né? Exatamente. Não só fazer a avaliação física, ver percentual de gordura, massa muscular, mas sim entender o contexto do seu paciente, perguntar, eu gosto de colocar notas, exemplo, memória de 0 a 10, como é que tá? Tomada de decisões de 0 a 10, como é que tá? Você tá mais racional? Você tá mais irracional? Qual horário do dia você tem mais dificuldade de comer bem? Normalmente a galera sente mais dificuldade de comer bem no período noturno. E isso tem a ver com as tomadas de decisões diárias, né? Tem um termo, para ficar didático, a galera fala que o cérebro cansa de tomar decisões ao longo do dia, né? Tem uma estimativa que o cérebro chega a tomar 35 mil decisões ao longo do dia. Chega à noite, que você quer um comfort food, por quê? Você trabalhou, o sistema de recompensa vai lá em cima, né? Lá em cima, exatamente. Eu quero alguma coisa palatável, quero alguma coisa. Junta a fome com a vontade de comer. Exatamente. Né? E acaba afetando isso. Vamos entrar nessa questão do comportamento em si? Vamos, legal. Show. Vamos lá. Supor, te dar uma hipótese. Você falou de um paciente que trabalha no mercado financeiro, que tem altos níveis de estresse. Quais os pontos você se preocuparia com esse paciente? Principalmente o sono. Primeiro ponto que, assim, é crucial, que eu imagino que esse nível de estresse esteja muito alto em horários indevidos, né? A gente pensa que num cenário ideal para dormir bem, para ter um bom sono, uma boa recuperação e abaixar esse nível de estresse através do sono, a gente deve encerrar ali as nossas atividades mentais que sejam muito estressantes ou que gerem muitas emoções em um determinado horário que não é respeitado por conta da dinâmica de trabalho mesmo. Principalmente esse paciente que trabalha no mercado financeiro, a galera fica até horas no escritório. E eu, inclusive, tenho um paciente que, quando passa de determinado horário no escritório, por exemplo, acho que 9 horas, ele pode pedir iFood e o escritório banca. Ele vai fazendo essa hora extra e, ao mesmo tempo, ele pode comer o que ele quiser. E isso é uma coisa que eu fiquei chocado. E aí trabalhar em cima disso e falar, cara, aproveita esse benefício para tentar fazer uma alimentação legal, pedir uma coisa menos pior do que pizzas e hambúrgueres todo dia, sabe? E aí, o que eu encontrei de mais dificuldade com esse paciente, agora trazendo um pouco para a minha prática, é justamente a questão do ambiente. Então, o que eu me preocupo bastante? O ambiente, o escritório, que esse cara que trabalha no mercado financeiro tá no escritório e que a galera tá comendo sempre o que é mais rápido, o que é mais fácil, porque tá nessa loucura do trabalho o dia inteiro.
os níveis de estresse altíssimos que vão desencadear um sono ruim, e o sono ruim que vai desencadear em mais um dia de estresse. Então é um ciclo que é difícil de ser quebrado. E a questão da alimentação em si, se a gente bate muita tecla em cima dela, sem arrumar a casa antes, fica um pouco inviável, né? Se a gente não dá os mecanismos para o paciente implementar uma refeição mais saudável, mostrar para ele os porquês, tentar entender como funciona a estrutura na casa dele, de quem prepara a refeição, de quem compra, e aí sim mostrar para ele que ele consegue fazer uma escolha melhor, é muito mais interessante do que ficar martelando só na parte da comida. Então, eu acredito que esteja muito mais ligado, nesse caso desse paciente, a arrumar como funciona a cabeça dele, os mecanismos de prazer, né? Mostrar para ele que as coisas se equivalem em prazeres quando a gente tenta implementar, né? Se a gente consegue iniciar um novo hábito e persistir nele, de repente a recompensa que você tem da atividade física e de praticar uma alimentação saudável, ela vai se equivalendo ao prazer de comer um comfort food, né? Então trabalhar hábitos, trabalhar sono, trabalhar esses níveis de estresse e entender realmente com uma boa anamnese, como você falou, como funciona a vida dele para implementar a melhor estratégia. Um dos pontos que você falou é essa questão do mecanismo de recompensa, né? Isso. Exemplo, hoje a galera tem o vapor, né? O pendrive aí que você der uma puxada, você já tem uma sensação de bem-estar em si. Tem uma frase que é bem interessante que a galera fala, tem até um livro, Nação Dopamina, recomendo a leitura, que ele fala que o excesso de prazer está nos tornando as pessoas mais infelizes, né? Que hoje a galera quer sempre um prazer imediato. Não vou conseguir fazer dieta, não vou conseguir ir pra academia porque eu não tenho resultado assim. O resultado é a longo prazo. Você trabalha alguma técnica para trabalhar essa questão do mecanismo de recompensa, justamente nessa questão, trabalhei até tal hora, eu mereço comer isso. Eu trabalhei a mais, mereço comer isso. Não dormi bem, mereço comer isso. Estou ansioso, mereço comer isso. Uhum. Você consegue identificar ou trabalhar de alguma forma essa questão de mexer com esse mecanismo de recompensa, queira ou não, entra nessa parte da neurociência? Nós temos estratégias que são muito individuais para cada paciente, mas assim, a forma que eu gosto de trabalhar dentro da consulta, eu gosto de investir muito tempo da consulta para conversar e explicar os porquês. O porquê que você está fazendo aquilo, por que você está iniciando essa nova etapa da sua vida e implementando esses novos hábitos. Porque eu acredito que a grande chave para tirar esse mecanismo de recompensa imediata desses hábitos seja mostrar para o paciente que há outro caminho e que dá autonomia para ele nas escolhas dele. Então, se fala muito sobre a influência da mídia, a influência hoje que as grandes empresas fazem para fazer você consumir determinados alimentos, e os pacientes, quando entendem esse sistema macro, falam, cara, não quero ser um peão no meio dessa roda. E aí eu gosto de despertar esse sentimento de eu quero ter autonomia sobre minhas escolhas e deixar bem claro o objetivo. Porque o objetivo do paciente, que se ele te procurou, ele tem um objetivo, né? Se ele conseguir sempre se apegar a esse objetivo, quando ele for pensar em fazer algo, recorrer a um comfort food, a um vape, por exemplo, ele lembrar do objetivo dele e trocar esse hábito ruim, por exemplo, pegar e levar o cachorro passear, que também é uma coisa que é legal, conversar com um amigo dele que ele gosta, chamar a namorada dele para ver um filme, alguma coisa. Tudo isso dá prazer. O problema é que quando a gente passa muito tempo fazendo exatamente a mesma coisa dentro de um cenário ruim, então a pessoa teve um dia ruim, teve uma reunião ruim, um trabalho exaustivo e ela recorre a essas comidas hiperpalatáveis, isso reforça no psicológico da pessoa a necessidade desse alimento nessas situações. Então, quando você só tem esse mecanismo, esse caminho, ele é uma linha reta no cérebro, né? Essa sinapse, esse caminho, esse modo de você recorrer, ele é muito fácil, né? E aí o caminho para de repente, tive um dia ruim, vou treinar, vou andar, vou falar com a minha namorada, vou ver uma série, vou aprender algo, vou ler um livro, ele é um caminho que tá assim, né? Confuso, não é tão claro quanto esse, que é o chocolate, que é o hambúrguer, que seja. Então, trabalhar, diminuir as vezes que esse paciente vai recorrer a esse hábito e mostrar que existe outro. E aí, com o tempo,
esse caminho que era reto para essa comfort food, para esse hábito que seja negativo, ele vai ficando um pouco mais estreito, mais difícil. Famosa neuroplasticidade. Né? Isso, e você vai descobrindo um novo caminho que também te dá uma sensação equivalente de prazer. E é mostrando para ele, não sou eu que vou impor isso na vida dele. A estratégia é justamente conversar e dar apoio. E tá ali presente para que ele possa te chamar e você dar uma solução que ele não pensou. Então eu acredito que a linha de trabalho seja exatamente por aí. Você vai demonstrando técnicas para ele, né? Exatamente. Isso que o Vitor falou chama-se neuroplasticidade. Você sabia que seu cérebro é plástico? Como assim? O Vitor falou que o que a gente ensina é justamente essa mudança de hábitos. O cérebro acaba se tornando bom naqueles estímulos que você está fornecendo para ele. Exemplo, se você está em estado de ansiedade, você não procura um tratamento, não procura uma terapia, seu cérebro vai ficar bom em ficar ansioso. Agora, se você começa a ter novos hábitos, prática de atividade física, comer bem, dormir bem, seu cérebro vai fazer de tudo para que você consiga bater esses objetivos específicos, que é o sono, a atividade física e a alimentação. Então, você precisa tomar cuidado com os estímulos que você está fornecendo para o seu cérebro, que ele vai ficar bom naquilo que você está fornecendo para ele. E aí, o que você acha? Então, o cérebro ele não sabe distinguir o que é bom ou é ruim, né? Isso é o nosso juízo de valor que faz. Então, se o que você der de estímulo para ele é como você falou, sempre recorrente, ele vai adotar isso como uma verdade. Né? Então, basta a gente conseguir mostrar que a verdade tem vários caminhos e não só aquele ruim que a gente se acostumou. Né? Então, concordo plenamente com tudo que você falou. É exatamente isso. Essa neuroplasticidade é o que eu estou estudando agora na parte, nos minuciosos detalhes. O porquê que o nosso cérebro é plástico. Como que acontece, por exemplo, a formação de um hábito, como que você reforça esse hábito e como que isso se torna tão fácil de fazer. Eu tenho certeza que você corre pra caramba e em algum momento você sentiu dificuldade em levantar cedo e correr pela primeira vez. Sim. Hoje pra você não consegue ficar sem correr. Isso, justo. Chega no domingo ali, eu já tô ansioso, cara. Tem que chegar logo. Dia do longão. Pra correr. Então, exatamente. E as pessoas que não têm esse hábito, elas ficam pensando, caraca, como é que eu faço pra ter esse mecanismo de tipo, nossa, queria sentir essa vontade que ele sente, né? Quer chegar no nível que você tá, mas não pensa no caminho inteiro que você teve. Correr até lá, não é do dia pra noite, né? Exatamente. Tem um exemplo prático, eu nunca tinha ido no estádio. Eu fui agora, fui assistir Santos e Flamengo, né? E sou santista, galera. Somos santistas. Eu vi a torcida organizada gritando o jogo inteiro. O jogo inteiro, cantando. Eu não aguentava um minuto cantando. E a galera não parava. E é incrível, eles nasceram assim. Foi desenvolvendo essa habilidade. Então você é capaz, desde que você insista naquilo e pratique de forma constante. Imagina ali que a maioria não sabe justamente esse termo da neuroplasticidade, o que é isso? Mas eles praticaram tanto, que ficaram bons nisso, conseguem cantar o jogo inteiro. Já eu não consigo. Então, seu cérebro fica bom de acordo com os estímulos que você está fornecendo para ele. Né? Então, você precisa facilitar aquilo para ele entender que aquilo é benéfico para você e você continuar exercitando exercitando o cérebro em si, né? Exatamente, exercitando o cérebro. E já puxando esse gancho de exercitar o cérebro, exercitar o músculo em si também exercita o cérebro, né? Uhum. Que eu tô vendo também com a montagem da minha aula, tudo com base na minha aula, porque tô completamente dentro desse assunto. Então, vamos lá. É que quando você, por exemplo, uma contração muscular, um treino de força, estimula vias que otimizam a função mitocondrial. Aí você pensa, mitocondrial, beleza, mitocôndria, energia, ATP, músculo, treino. Não. A gente gasta energia para fazer sinapses. O nosso cérebro precisa de energia, ele tem uma demanda energética gigantesca. A gente precisa de consumir esse ATP também para levar uma informação de um neurônio para o outro. Então, é justamente isso que a gente tem que abordar cada vez mais. Não só os benefícios do exercício físico para o músculo, para o corpo, mas para a mente também, né? Como a gente comentou antes. Então, tá tudo interligado. E aí, como eu estava falando de reforçar o hábito, basicamente assim, pensa no seguinte. Isso é o que eu encontrei na internet sobre como reforçar o hábito. Olha a Siri ajudando. Ela também, a Siri tá inteirada no assunto aqui, né? Beleza. Acho que era a neuroplasticidade. Aí, Matheusão. Pega aí.
Beleza. Falando de... ia dar um exemplo aqui. Isso, da mitocôndria. Imagina o seguinte, já vou queimar um pouquinho da minha aula aqui. Não sei se vocês já viram um rio, ele desaguar no mar, assim. Um rio que, por exemplo, está próximo da praia, dividido por uma faixa de areia. Aí sobe um pouco da maré, ou então acontece alguma coisa que esse rio, esse caminho entre eles, quebra. E aí começa a correr a água do rio pro mar, ou então do mar pro rio algumas vezes, que a maré está muito alta. Se você procurar no YouTube aí um rio quebrando, ou onda de rio formada na praia, você vai ver e vai entender didaticamente como que funciona uma sinapse. A primeiro momento, a galera cava um pouquinho de areia para provocar essa quebra um pouco antes, e aí você vê que passa um pouquinho de água só, é só um fiozinho. Daqui a uma hora, essa água já fez com que a areia que tá em volta começa a cair para o meio e aumentar aquele canal, e aí vem mais água. Essa corrente vai aumentando cada vez mais, daqui a pouco isso vira um negócio desse tamanho. Vira um canal gigantesco e forma ondas enormes. E é exatamente isso que acontece com uma sinapse, com a primeira vez que você aprende alguma coisa. Então eu te contei alguma novidade agora. Para você, fez uma sinapse e abriu um caminho pequenininho, onde passou justamente isso, um canalzinho. Famosa ideia do Donald Hebb, que ele fala justamente isso. Neurônios que se fortalecem junto, permanecem juntos para sempre. Justamente isso. É como se eles fossem desconhecidos, né? E depois que cria uma conexão, fica muito mais fácil para eles se ligarem novamente, né? Só que eles têm que conversar sempre. E justamente se eles não estiverem conversando, com certeza eles têm um amigo aí que vocês eram super amigos na escola, em algum momento da vida, e não falam mais hoje. Vocês não estão exercitando essa amizade, então acaba afastando um pouco. Mesma coisa na sinapse, uma comunicação entre neurônios. Esse primeiro contato, ele forma uma ligação muito rasa. Você continuar reacessando, ou então associando coisas da sua prática, do seu consultório, da sua vida, fazer as famosas analogias e metáforas que a gente faz inúmeras para os pacientes para explicar alguma coisa de forma mais didática, faz com que essa sinapse seja reforçada através de um fenômeno que a gente tem chamado LTP, que é um potencial de longa duração. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem a LTD, que é a depressão de longa duração. Potencial de depressão. Essa questão de fortalecer sempre a questão dos neurônios, tem um estudo bem famoso que foi realizado com taxistas de Londres, né? Em Londres pega mal você usar o GPS, os taxistas principalmente, né? E o teste lá dos taxistas para passarem na prova, para realmente receberem a habilitação, né, de taxista, para conseguir um emprego, eles decorarem um mapa. Um mapa, galera, eu acho impossível você decorar aquele mapa. São mais de 1000 ruas, 1000 ligações em si. E eles fizeram a ressonância do cérebro dos taxistas em si, de alguns específicos. E eles perceberam o quê? A galera, os taxistas que não conseguiam ser aprovados no teste, houve uma atrofia do hipocampo, que é uma área do cérebro responsável por armazenamento de memórias. E a galera que passou no teste, os taxistas que passaram no teste, teve uma relação inversa, teve uma hipertrofia do hipocampo em si. Então teve um aumento do hipocampo. Por que esse aumento do hipocampo? Porque eles estavam estimulando, estavam estudando, estavam colocando em prática, e eles conseguiram a carta. Mas entra mais uma vez a questão da neuroplasticidade. Seu cérebro se torna bom naquilo que você faz repetidas vezes. E a fixação da memória justamente isso, é repetição, né? Através desse fenômeno. Então, tem 3 fases, né, para consolidação de memória: consolidação, reconsolidação e extinção. Exatamente. E para otimizar todo esse processo, associações são muito bem-vindas. O ambiente neuroquímico também tem que estar favorável, tem que ter uma alimentação adequada, senão não adianta nada. Né? Exatamente. A concentração ali de espécies reativas de oxigênio vai impedir, se tiver em excesso, vai impedir com que as sinapses aconteçam de forma eficaz, né? Então vai dificultar a comunicação entre neurônios, o que vai dificultar também o seu raciocínio, vai piorar a sua capacidade cognitiva. Se a gente for pegar em métricas aí, a gente tem um começo, um início bem pequenininho de um declínio cognitivo a partir dos 30. Bem pequenininho. A gente está sempre numa ascensão até os 30. Dali para frente é uma briga para manter as coisas em ordem, porque é normal do nosso corpo se deteriorar com o tempo. É lógico que isso vai aumentando exponencialmente, né, conforme vão passando os anos, mas se a gente sempre estiver exercitando, dificilmente a gente vai perder alguma memória que a gente fixou de uma forma assim, que a gente não só
ouviu, falou, mas a gente praticou, ensinou. Um ótimo exemplo disso é pessoas com Alzheimer, né, já no fim da vida, não lembram, por exemplo, de nomes de pessoas, de coisas que fizeram, mas tem a memória muscular, essa parte motora, então consegue tocar, por exemplo, notas de uma música no piano que ela tocava quando era mais jovem. Esses são os resquícios dessa memória que ficaram perdidos por aí, mas que ela, de tanto exercitar isso a vida inteira, mesmo dentro de uma condição de uma patologia, ela conseguiu acessar essa fração dessa memória. Então, olha a importância de você praticar algo, de você estar sempre colocando isso para fora, prática, né? Em prática, exatamente. Eu acho que é um assunto que vai muito longe, muito longe. Então, entrando agora, vamos falar sobre neurodegeneração? Vamos, já começamos falando um pouquinho aí, né? Qual a definição específica da neurodegeneração? Neurodegeneração é caracterizada pela morte de neurônios, por N motivos, né? Pode ser pelo curso natural da vida mesmo, ou pode ser acelerado por conta de fatores externos, né? Exemplo? Obesidade, alimentação desregulada, desequilíbrios da microbiota também. Tudo atividade física, falta de atividade física, exatamente. Excesso de álcool, tudo isso, tudo que interfere no ambiente, que envolve ali os neurônios, né, que envolve as sinapses, que impede com que elas aconteçam, fazem com que o neurônio se sinta inútil. Se ele não consegue fazer a função dele, que é se comunicar, passar a mensagem que ele tem para passar no DNA dele para outro, ele passa por processos que resultam na morte dele. E tem uma fase da vida que você é prejudicado, né? Que é na adolescência em si. Exatamente. Na adolescência ainda está ocorrendo a maturação do seu cérebro em si, do córtex pré-frontal. Naturalmente, o que a adolescente faz? Não dorme bem, não pratica atividade física, exagera no consumo de álcool. Aonde a nossa geração vai parar? Exatamente. Exatamente. A gente até consegue notar isso, né? Nessa nova geração. Não todos, né? Sim. Mas a gente vê com excesso de celular, computador, falta de estimular mesmo todas as outras partes que são importantes, que antes, quando não tinha essa tecnologia em abundância, eram estimuladas, eles têm um reflexo significante na vida, no futuro dessa pessoa, desse indivíduo. Então, é muito doido, é um assunto muito doido, mas tudo isso, todo esse ambiente negativo, por exemplo, na adolescência, ele é muito determinante para como vai ser no restante da sua vida. Sabe? Porque, como eu falei, a gente está até os 30 nessa ascensão, né? Então, principalmente o adolescente formando o córtex pré-frontal, ele tem que ter um ambiente favorável para que isso aconteça de uma forma otimizada, a melhor possível, né? Então, quer correr atrás fica difícil depois, né? Mas parece que quando não é um consumo muito excessivo de bebida alcoólica, parece que não, quando o adolescente para em si, ele consegue restabelecer níveis normais. Mas a questão do sono, não. Sono é uma coisa que você não consegue recuperar. Não consegue. Dormiu mal, perdeu o sono. E aí tem relação também com a atrofia do hipocampo. Exatamente. No outro dia você vai acordar mais irracional, você vai brigar com sua namorada, com seu amigo, e você fala, nossa, pra que eu vou fazer isso, né? Entra justamente nisso. E outro ponto, Vitor, que é bem famoso também, que todo mundo se autodiagnostica, né? Que é o TDAH em si. Né? O TDAH em si. Mas TDAH e neurodegeneração, TDAH e restrição de sono, tem alguma relação? Sim. Restrição de sono pode causar sintomas que levam a pessoa a se confundir e achar que tem TDAH, né? Então a galera vai se diagnosticando com TDAH, mas na verdade a casa não está arrumada para poder se diagnosticar desse jeito, né? Então a gente só consegue determinar alguma coisa quando a gente tem todas as variáveis atenuadas. A gente já tentou de tudo, já arrumou tudo, e mesmo assim os sintomas persistem, talvez precise de uma análise clínica mais profunda, fazer um teste de verdade para ver se isso realmente é uma condição patológica e sua. Mas se for só uma questão de... se não tiver com a casa arrumada, a gente não consegue dizer nada. Justo. E normalmente agora tem TDAH na segunda-feira, né? Que no exatamente. Enche a cara de cachaça, isso aí. Não dorme bem, se alimenta, padrão ocidental, exagera nos luxos, né? Chega na segunda-feira, senta na mesa... Eu não consigo me concentrar, mas será por quê? Exatamente. Né? O sono tá em dia de ressaca, tudo. Se automedica também, coloca uma Ritalina pra dentro. Vai fazer uma hora de corrida, coisas que não tá acostumado a fazer pra tentar correr atrás do prejuízo, né? É justamente isso.
E é um ponto falho ainda, né? E quando o Vitor fala TDAH, tem que ser realmente um diagnóstico profundo. Às vezes você vai numa consulta de 10 minutos, às vezes o médico já te diagnostica com TDAH. 10 minutos, galera? Não dá. É uma teia, vamos dizer assim, psicólogo, psiquiatra, enfim. Se você sente sintomas de TDAH é algo sério, você deve procurar ajuda, né, específica. Então, e aí, você acha que tem mais alguma coisa pra gente falar? Cara, acho que não. Legal. Mas acho que a gente vai aprofundar muito na parte fisiológica, a gente conseguiu dar uma pincelada em temas super importantes, que são muito legais de abordar, né, dentro do consultório, ou então de você mesmo refletir sobre a sua vida. E a gente passou um tempão aqui falando sobre tudo menos físico, menos desempenho, menos emagrecimento e hipertrofia. E olha como o seu repertório ele pode ser muito maior dentro do consultório. Olha que papo legal para levar com o paciente de uma forma didática, né? Como que a gente consegue didática? Como que a gente consegue fazer essas análises, essas comparações e metáforas? Exercitando esse conhecimento. Então, primeiramente, como eu falei, essa primeira conexão ela é muito fininha. Ela é só um fininho de água. Com o tempo você continua fazendo com que essa água ela continue correndo pelo canal, isso se torna algo muito maior. Você vai dominando muito mais esse assunto. Então você começa aprendendo, depois você conta para o amigo, depois você conta para o namorado, depois você dá uma aula dentro de consciência, depois você vai lá e ensina para o seu paciente. Daqui a pouco você está fazendo brincadeira com termos técnicos. Você demonstrou para o seu cérebro que aquilo é importante, né? Exatamente. Porque o esquecimento é algo natural. Imagina se você lembrasse de tudo. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É normal que a gente tenha essa seletividade. Justo. Então você tem que demonstrar para o seu cérebro que aquilo é importante. E ele não vai esquecer. Exatamente. Show, então. Ficou perfeito. Como é que faz para te achar na rede social? É nutri.victorsanches no Instagram. E o meu é Nutri Vinícius Ribeiro. Também sigam o perfil do Consciência Nutricional, né? E só para lembrar para vocês também, o carrinho tá aberto para se inscrever no Casos Clínicos. Já se imaginou estar no meio de pessoas assim, igual o Vitor, igual nutricionistas referências, igual nutricionistas referências no mercado, e você poder debater casos clínicos reais com ele ali, falando com você, tete a tete? Casos Clínicos é para você, tá bom? Tem mais algum recado? Não, tudo curte, comenta, compartilha, encaminha para algum amigo, para algum paciente que você acha que é um conteúdo relevante e que vai agregar na vida dele. Muito obrigado pela audiência. Valeu, deixa sua dúvida aí, curte, comenta também, a gente vai responder, tá bom? Valeu. Tchau.